Boa noite, sejam todos bem-vindos ao novo ciclo podcast. Eu sou a Ana Guiar e hoje eu vou receber uma pessoa muito bacana para a gente falar de um assunto que já faz tempo que eu venho querendo compartilhar aqui com vocês, que é a paternidade. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui e falar de um assunto que eu acho que é de interesse de todos, né? Com certeza. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? E pedir desculpa também, né? Porque teve os imprevistos e a gente acabou tendo que adiar um pouquinho essa conversa, mas que bom que a gente está aí fazendo ela, que realmente é muito importante para a sociedade. É verdade. E mesmo a gente, né, todo mundo tem a sua agenda. O Marcos ficou um tempo em São Paulo, mas eu não desisti, fiquei ali, vamos participar do novo ciclo. E aí tive o retorno dele e fiquei bem feliz mesmo de estar te recebendo aqui, da gente falar de um assunto que eu acho que é tão importante para a família, né, não só para pai, para mãe, mas eu acho que para a sociedade em si, né? Então, antes da gente começar, você que tem filhos, que ainda não tem, assista até o final, fique aqui com a gente, aproveite para se inscrever no canal, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai servir para muita coisa, para a vida mesmo, né? Com certeza. E Marcos, a gente sempre começa pedindo para que você fale um pouco sobre você, sobre sua família, sua trajetória até aqui. Com certeza. Então, tudo isso começou, né, quando eu me tornei pai, mas eu digo que eu era pai, mas não era, vamos dizer assim, né? Eu estava presente, estava junto, estava ali ajudando e dando suporte. E ali por volta dos 12 meses da minha filha que eu digo que eu despertei como pai e na verdade foi um despertar de como um homem, né? De ser um homem melhor, de ser um marido melhor e também ser um pai melhor, né? E tudo começou por eu não estar conseguindo me comunicar com a minha filha. E aí eu pensei, pô, será que não existe uma forma de eu me comunicar com ela? Será que eu não consigo fazer uma mímica que seja para que ela me entenda, sabe? E aí, como eu conheço um pouco sobre PNL, eu falei assim, deve ter alguma forma de entender essa cabecinha aqui, que nem que eu faça uma mímica que ela me entenda, né? E aí eu fui para a internet ali, comecei a buscar e achei alguns termos, achei muita coisa. E aí eu comecei a estudar, fui na livraria, comprei o primeiro livro que eu encontrei lá sobre a disciplina positiva, sobre como educar. Achei, o que eu vou encontrar a fórmula mágica, eu vou resolver tudo ali. E aí eu comecei a ler e, assim, realmente, dentro de 2 semanas, eu resolvi a comunicação com ela. Mas eu percebi que o problema, não um problema, né, mas que não era ela, era eu que precisava ter Se ajustar. informação, eu que precisava saber entender para poder conseguir conversar com ela, né? E aí foi onde começou a jornada do Faculdade do Papai, né? E aí eu peguei, vou compartilhar. Na verdade, eu fui num churrasco com amigos, todo mundo tinha filhos e aí começaram a falar sobre os desafios, não sei o quê, e eu comecei a pensar, pô, não sou eu só que estou passando esse desafio, né? E aí eu comecei a pensar assim, pô, deixa eu começar a falar sobre isso, pô, como é que tu não sabe que é assim que é uma criança, que é só respeitar uma criança, que é... Aí eu peguei e falei alguma coisa que me veio na cabeça, todo mundo parou para me ouvir. Aí ali eu vi que eu não estava sozinho nisso, né? Que todo mundo tem esses desafios de educar uma criança, de educar um filho, e o meu desafio também foi encontrar uma referência no Instagram. Hoje eu faço parte lá de um grupo de influenciadores de pais que tem mais de 500 pais. Mas quando eu comecei, há 5 anos atrás, tinha 2, 3 perfis, o resto era tudo mãe. A maioria era mãe. Eu disse, vou começar a compartilhar as experiências, os trechos de livros, coisas assim. E começou como uma brincadeira e meses depois tinha milhares de seguidores e pessoas pedindo ajuda e como que tu resolveu isso, como tu resolveu aquilo aí opa, acho que aqui é um caminho para poder ajudar outros pais, né, para tornar o ambiente familiar melhor, né? Aí foi onde eu comecei a buscar realmente mais informações. Aí eu me tornei educador parental, fiz a certificação internacional de disciplina positiva, onde me habilita para poder dar treinamentos para os pais, né, para ensinar na prática os desafios que a gente tem, porque, na verdade, todas as crianças, não é que elas são iguais, mas se tu perceber, alguma outra vez alguém comentou contigo, pô, meu filho fez isso, e aí você, pô, o meu também. A gente se identifica muito, Por né? quê? Porque é um padrão Padrão de de comportamento. comportamento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de ter ferramentas para poder ajustar esses padrões e essa coisa de não ser igual é o que é o desafio, porque uma ferramenta pode funcionar para você, outra pode funcionar para mim,
mas para outra mãe ou para outro pai não pode funcionar. Pode ser que tenha que fazer um ajuste, adaptar a rotina. E aí foi onde o perfil começou a ganhar uma proporção muito grande, e aí eu comecei realmente a trazer mais conteúdos específicos, mais práticos, para poder ajudar os pais, e de uma brincadeira, uma vontade de me comunicar com a minha filha, isso se tornou um negócio aí de treinamentos para pais. Né? Engraçado que a gente vê assim, né, que o ser pai, antigamente era muito diferente do que se é com hoje. certeza. Eu acho que era algo assim mais cultural, né? Uhum. Que o pai não podia ser muito próximo, que tinha que ser ríspido, que tinha que ser uma figura que É que a gente não teve essa mesmo. referência, né? A maioria de nós não tivemos essa referência masculina de afeto, né? Eu sou um exemplo disso. Meu pai, para dizer que gostava de gente, é tipo abraçando, apertando e fazendo brincadeiras extrapoladas. Isso quando fazia, né? Tipo, uma vez, 2 vezes no ano e olha lá. Então, para nós, pais, a maioria tem essa dificuldade de ter uma referência. Pô, olha só, eu era assim, passo assim, não. Então, essa desconstrução e a construção ao mesmo tempo veio aí nos últimos anos, praticamente. Né? E quando tu iniciou, tu tinha alguém assim que tu se espelhava e falava, não, que era alguém que servisse de inspiração, assim. E aí, essa foi a minha dificuldade. Tipo, eu comecei a buscar, por exemplo, no Instagram, outros pais que estavam fazendo isso, e achei 2 ou 3, assim, que faziam algo, mas não era o que eu estava buscando, sabe? Então, realmente, para mim, foi um desafio achar uma referência para seguir, para começar a construir isso. E aí foi onde eu fiz o meu perfil, e aí eu comecei a me tornar referência de outros pais. Pô, que legal isso. Eu tinha vergonha de falar que eu amo meu filho ou abraçar meu filho na frente das pessoas, sabe? Os pais começaram a se identificar e, tipo, é legal fazer isso. E aí eu dava o apoio, eu falava. Tanto é assim, a gente, aqui em Florianópolis, a gente fazia um curso para gestantes. E aí eu percebi, depois a gente fez umas 7 edições. E aí eu percebi que os pais tinham receio de perguntar, porque participava a mãe e o pai, e eu percebi assim que tipo os pais ficavam meio com receio de perguntar. Aí o que eu fazia? Eu abri um grupo só para pais desse grupo de gestante, porque daí é um grupo fechado, só para pais, e eles perguntam sem vergonha, sem, tipo, pô, o que é parto? Como que é? Tipo, perguntas que, tipo, às vezes é muito óbvio para a mulher. Para a mãe, pô, placenta, isso, aquilo, para a mulher é super comum. Para o homem, tipo, fica aquele grilo na cabeça, finge que entende e acaba não. Então, eu abri esses grupos, essas rodas de conversa, tipo, pergunta o que, qualquer coisa, sobre o parto, sobre o que quiser, para eu te ajudar. Então, foi bem bacana, assim, porque começa a criar essa desconstrução e construção de um novo pai, né? Eu acho que, dessa forma, vão vindo novas gerações de pai. É como se fosse um trabalho de formiguinha, né? Porque começou por você, né? O teu ciclo, que vai passar para o teu filho, Sim, que inclusive com certeza. você tem um casal. Sim, hoje eu tenho um casal. Tenho a Cecília de 5 anos, que completa 6, e o Matias, que vai completar 2. Matias, 2 aninhos. Então, né, é isso que você vai passar para eles, Sim. e eles vão passar. Então, eu acho bacana, porque mesmo que seja algo muito lento, é um processo que precisa ser A gente vê que é começado. lento, mas a gente vê que nos últimos anos teve assim, uma crescente muito rápida, né? Teve alguns pais aí que fizeram livros, algumas pessoas mais famosas que trouxeram livros para essa construção, que ajudaram também nesse processo, né, mais rápido da paternidade. Né? Eu acho que o digital hoje, a internet, possibilita a gente Sim, compartilhar de uma com certeza. maneira muito rápida, né? Coisas que antes demoraria muito mais tempo. Com certeza. Hoje com certeza. é virar uma pessoa lá do outro país, já consegue ter a tua informação, Sim. saber, né, do teu conteúdo e aprender diariamente com isso, te seguir em rede social. Eu achei muito legal. Tem o De Carona, né? De carona com o papai. Isso, conta pra mim um pouquinho. Ele foi nessa ideia de começar a conversar, porque eu comecei o Instagram lá, eu não tinha audiência, eu não tinha conhecimento, na verdade, e a audiência começou a vir e eu precisava acelerar o processo de conhecimento. Aí o que eu fiz? Eu comecei a chamar pessoas, referências em assuntos, para trazer conteúdo para o Instagram. Na verdade, eu estava querendo aprender.
Tipo, eu pegava um fulano ali que falava sobre comportamento. Vamos fazer uma live, tá? Vamos. Eu estava ali anotando, vamos fazer uma live sobre sono. Eu estava ali aprendendo, na verdade, estava trazendo conteúdo para as pessoas, mas o meu intuito ali era aprender numa velocidade maior. E aí o de carona com o papai foi nessa forma também, que eu chamava as pessoas para gravar e elas tinham vergonha. Eu tenho vergonha de gravar. Então tá. Aí me veio essa ideia de botar a câmera no carro, vamos dar uma volta e vamos trocar uma ideia, e fica super fluido, super natural, esquece, porque daí tem o trânsito, tem várias outras coisas para ficar olhando e acaba esquecendo da câmera. Então, super flui o bate-papo, né? Eu assisti um episódio, eu achei muito legal, muito bacana mesmo. E vamos entrar numa questão sobre birras. Existe assunto temido uma por idade onde eles são mais frequentes, né? Essas birras, Tô perdida, porque tô passando por isso, socorro. Quero aprender aqui também, tá? Tem 4 anos, né? Na verdade, o que acontece? A birra ela é um termo que a gente dá, né? Na verdade, ela é um descontrole emocional. Então, se você parar para perceber, há um ano acontece algumas não crise assim, mas tipo um pouco mais de choro por falta de autonomia. Então, eu tento pegar um brinquedo, eu não consigo, tento encaixar. Alguns bebês reagem tipo jogando, outros choram. Então, tem várias formas de identificar, né? Mas por volta dos 2 anos, que é que a gente chama que é a adolescência da infância, ou o Terrible Two, que muita gente fala, que na verdade eu não gosto de usar esse termo, eu falo que é os incríveis 2 anos. Por quê? 2 anos a criança começa a se comunicar, tem mais interação e também tem os descontroles emocionais, né? Porque a criança ela está se descobrindo, é tudo muito novo. Então, tipo, por que esse copo está aqui e eu não posso pegar, sabe? E aí começa essa crise e essa coisa de não conseguir controlar as emoções. Nós adultos, quando a gente está enfurecido, o sangue ferve. Muita gente não consegue se controlar, muitos adultos só com paredes, só com isso, só com aquilo, e com a criança é a mesma coisa. Só que hoje, nós adultos, a gente tem a consciência de, tipo, que se eu der um soco aqui, eu vou quebrar. Se eu bater o carro, eu vou quebrar o carro. Então, e a criança ela não tem essa consciência. O que a criança precisa? Ela precisa de orientação. Até eu postei recentemente ali uma mãe que estava recebendo o chute do filho. Sim, e ela deu uma bolsada. Isso, e aí eu falei que esse comportamento é normal. E todo mundo, não é normal. O comportamento é normal, mas isso não quer dizer que ele é aceitável. A gente espera que uma criança chuta, que ela bata. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento dela. Agora, não quer dizer que a gente tem que aceitar esse comportamento. A gente precisa orientar. Porque quem que é o adulto dessa situação? Quem é que tem o córtex formado? Quem é que tem consciência dessa situação? Então, a gente precisa saber orientar e conduzir da melhor forma. E, para isso, a gente precisa se desenvolver. Porque a grande parte dos pais hoje, eles não tiveram instrução emocional. Eles só estão replicando algo que aprenderam, como foram. Porque uma chinelada resolve, porque na minha época era assim que se resolvia. Tá, tudo bem na tua época. E eu até falo, eu não estou para convencer ninguém. Se você acha que bater está ok, eu não estou aqui para te convencer que não. Agora, se você quer aprender de uma forma eficiente, sem violência, aí sim, aí eu vou parar para te falar. Agora, eu não vou ficar gastando argumento para te convencer de que um tapa é funcional, sabe? E existe, assim, esperar esse processo dessa adolescência deles? Não, porque se a gente esperar, a criança vai achar que isso é normal e aí, então, para eu ganhar atenção, eu tenho que gritar, para eu receber isso, eu tenho que chutar. No primeiro momento que recebe algum comportamento desse, que percebe algum comportamento desse, você tem que estar pronto, que a gente nunca está, mas a gente tem que estar pronto para saber como limitar, como conduzir isso. E aí, porque meu filho se joga no chão no shopping. Se ele joga no chão no shopping é porque em casa ele já faz isso. Ele já não tem uma orientação, ele não vai fazer diferente no ambiente. Aqui eu não posso, lá eu posso. Então, para a criança, ela não tem esse discernimento que eu posso fazer em casa e eu não posso fazer na rua. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente tem as ferramentas para poder orientar. Se for um caso de um tapa, é segurar firme. E segurar firme não tem a ver com violência. Não é revidar, é segurar firme, não. Bater machuca.
carinho, assim não. Ah, mas ela não entende. É óbvio, é uma coisa que a gente... é óbvio, tem que falar. A gente tem que falar o óbvio. E é um processo, tem que repetir uma, duas... Quantas vezes você chamou, qual que é o nome do seu filho? João Benício. João. Quantas vezes você falou o nome João para ele entender que João era ele? Milhares de vezes, até ele entender que, opa, eu sou João. Então, porque me bateu e não funcionou. De primeira, é muito raro. Então, é repetir, não bate, machuca, dói. Porque eu vou revidar para mostrar que dói. Quem que é a criança, né? Sabe? Então, algumas coisas assim a gente percebe que, tipo, claro, às vezes a gente, olha só, quando não está nesse momento de birra, você pode parar e explicar, olha só, se eu apertar aqui vai doer. Aí lembra que você chutou o papai de manhã cedo? Aí o que as pessoas têm? Elas têm medo de puxar o assunto achando que vai explodir de novo. Então a melhor coisa que tem é você começar a conversar sobre as crises, as birras, depois que tudo estiver calmo. Que daí você pode explicar, mas tem só 2 anos. Mas aí que está, nesse processo, explica de uma forma lúdica, se jogar o carrinho vai bater. Tipo, não é pegar na hora e revidar, mas depois de um processo, pega assim, pegar e mostrar que dói, que tem contato, a criança começa a compreender. Claro, vai levar um tempo, é um processo. Aí o que acontece? Os pais esperam 6, 7 anos para querer limitar, botar limite numa situação dessa. E aí, claro que é um pouco mais difícil. A criança tem 7 anos para trás de coisas diferentes do que está tentando impor hoje. Não que não dá, mas que tem que ter mais paciência do que no começo. Né? E, assim, geralmente as pessoas, né, os pais, que não, eu não sou a favor também de bater, mas tem o cantinho do pensamento, pensa no que tu fez, isso aí é bacana. A primeira pergunta que eu faço quando alguém me fala isso, quando me falam isso, é assim, a gente sabe que a realidade de quem vai preso é o quê? A maioria volta e comete o mesmo crime, ou outros. E o que é uma cadeia? É o cantinho do pensamento. Então, eu sempre faço esse questionamento. A cadeia é eficiente para você? Não. Então, por que um cantinho do pensamento vai ser eficiente, sabe? Então, assim, quando você constrói uma narrativa de tipo, por exemplo, a gente na disciplina positiva, a gente tem o espaço que acalma. O espaço que acalma é a gente, eu e a criança, você e seu filho, construir um espaço para se acalmar. E esse espaço é o quê? Pode ser um foguete, pode ser um monte de almofada, pode ser um lugar para rabiscar. Vocês constroem o que vocês querem. E aí, quando você percebe que a criança está ou num acesso de raiva ou enfurecida, você pergunta, vamos lá para o cantinho da calma? Vamos lá para a gente se acalmar, para a gente respirar? Então, é uma forma diferente de ensinar a criança a se controlar, a voltar ao estado presente. Porque quando você vai para o cantinho do pensamento, que provavelmente você já foi, o que você pensava quando estava lá? Eu vou pensar, como que eu não vou ser pego da próxima vez? Realmente. Fica alimentando mais raiva do que realmente tentando absorver. Mesmo. Então, a gente diz que o cantinho do pensamento ele é para produzir mais raiva e uma forma de se vingar, não de se vingar de uma forma lógica, mas tipo, mas para eles, né? Como que eu vou fazer para não ser pego de uma vez, de outra vez? Então, assim, quando a gente começa a ter essas ferramentas diferentes da habitual, a gente começa a perceber que dá de conduzir de outra forma, que dá de, mas eu estou na rua, como que eu vou fazer? Aí é onde a gente começa a rebolar como pai, como mãe, né? Está na rua, vamos ver passarinho, vamos buscar uma forma de se acalmar. Então, assim, a gente não gosta de se exibir, mas a gente acaba se exibindo quando os filhos ganham elogio e tudo mais, né? E para mim, uma maior satisfação que eu tive foi a avaliação da Cecília ano passado, que a professora relatou que ela sabe identificar suas emoções, isso com 5 anos. E, tipo assim, a gente enche de orgulho e a vontade de sair contando para todo mundo, né? Mas, tipo, é um mérito dela, mas que a gente construiu isso, sabe? Então, assim, é uma construção de 5 anos, não 5 porque eu comecei quando ela tinha 1 e 1,5, mas é uma construção de anos, de ela saber, eu estou triste, eu estou chateada, eu não quero brincar, ela é bem clara diante as suas emoções assim, sabe? E é uma construção que vem ao longo do tempo.
Em nenhum momento ela foi pro cantinho do pensamento, em nenhum momento ela levou um tapa. Como tu nunca bateu nela? Eu nunca bati nela. Nunca dei um tapa nela, não precisa. Como não precisa? Não precisa. A gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa se desenvolver para a gente ter o controle de nós e da situação. Da criança a gente não consegue controlar. Mas eu consigo controlar a situação e conduzir da melhor forma possível. Porque essa fase ali, né, acredito que até uns 4, 5 anos, eles aprendem pela repetição. Com certeza. Eles estão na escolinha, eles veem, né, meu filho não almoçava na escola, né? Aí começou a almoçar na escola. Então ele via os amiguinhos comendo, ele comia também. Sim. E todo dia fazendo a mesma coisa. Eles precisam dessa rotina, né? Mas que não seja chata, que seja de uma forma lúdica. Sim. Que envolva o nosso... É que o nosso cérebro, ele imita as outras pessoas, né? Tanto os adultos e principalmente as crianças que estão se desenvolvendo. Então, quando a criança ela está no ambiente, você está educando ela, mesmo que não esteja falando. Se tiver 2 crianças aqui e nós 2 conversando sem falar com as crianças, sem ser assunto das crianças, nós 2 estamos educando essas crianças que estão no ambiente. Por quê? Porque elas estão absorvendo tudo que a gente está falando, tudo que a gente está se comportando. Então, é difícil a gente falar, filho, mantenha calma. E a primeira oportunidade buzina e sabe? Aí a criança fica assim, pô, mas é para... É ou não é? Sabe? Então, é difícil isso, tipo, como é que a gente vai ensinar a criança a ter calma se a gente não consegue? Ou pedir para a criança parar de gritar gritando mais que ela, sabe? Então, ser pai, ser mãe é um desafio, mas existem muitas ferramentas que ajudam a tornar isso muito mais leve, muito mais... Eu não sei se a palavra seria fácil, né? Mas quando a gente ajusta uma rotina com várias ferramentas, se torna muito mais fácil. Sem aquele caos todo dia, né? Eu sempre falo assim, meu Deus, como é que consegue viver no caos todo dia e criança gritando e chorando e ajusta a rotina e resolve muita coisa, sabe? E engraçado que a gente, né, sabe, os filhos, eles têm mãe, tem pai, tem avós, mas eu acho que eles sempre escolhem um para ser o herói deles, Sim, aquele claro. que eles admiram mais. Sim. E eu acho que 90% essa criança vai ser parecida com aquele. Então, Com se certeza. for explosivo, a criança certamente vai ser explosiva. É porque assim, 90% do tempo a criança está com os pais nos primeiros anos, e os 7 primeiros anos são fundamentais para o resto da vida, praticamente. Então, tudo que ela aprender nos 7 primeiros anos vai impactar o resto da vida. Então, se ela tem uma boa referência, ela vai seguir essa referência. Ou se ela é bem tratada, ela não vai aceitar menos que aquilo, sabe? E eu sempre falo isso para os pais. Trata a sua esposa do jeito que você gostaria que o futuro marido trataria sua filha. Porque é isso que ela vai perceber. No primeiro momento que tiver uma briga ou algo, ela vai, opa, isso aqui não é para mim. Meu pai não era assim com a minha mãe. A referência dela vai ser muito, muito superior do que a gente está acostumado. Então, assim, seja uma referência do que você gostaria que fosse com a sua filha, para que, tomara que não aconteça, mas se vir a acontecer, ela, opa, isso aqui não é para mim. Não é isso que eu ensino. Não é o normal, né? Não é o normal, que é o que a gente acha. É... Exatamente. Esse aqui não é o normal para mim. Pode ser o normal da sociedade, mas para mim não. Então, assim, a gente ser a referência, a gente tratar a esposa ou tratar o marido da forma como gostariam que tratasse nossos filhos é um caminho que a gente começa, pô, tá ali, ó, ele tá olhando. Tipo, vão começar a discutir, mas eles estão lá no quarto. Eles estão ouvindo, eles estão aprendendo, eles estão, sabe? Então, esse é um ponto, assim, de parar e refletir sobre, tipo, como que tá o relacionamento do casal diante dos filhos, sabe? Ou querem discutir coisas sobre a vida dos dois que as crianças não têm a ver e acabam botando a criança no meio e colocando todo esse peso. Né? E, eu não sei, provavelmente já, né? Mas quando os casais se separam, tu já viu relatos de muita alienação parental? Sim, com certeza. Existem muitos, né? E a gente percebe que isso é uma forma, tipo, de usar a criança como moeda de troca, né? Ao invés de se juntar e fazer, vamos combinar como que vai ser, vamos mostrar para ele o que é respeito, independente se a gente está junto ou não, mostrar o respeito entre o pai e a mãe, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Independente se está morando na mesma casa ou não, esse respeito. Eu sei que é difícil, eu sei que tem vários casos
complicados, vamos dizer assim, mas os pais eles têm que conversar e achar uma forma que fique boa para o filho, sabe? Tipo, pô, vamos se tratar bem, vamos tentar mostrar como que é um ambiente saudável. E eu vi uma publicação tua que eu achei bem bacana. As formas positivas de dizer não. É porque geralmente criança a gente olha a cada 10 palavras, 9 a gente fala não, não, não. E aí é onde tem a birra, tem o atrito, porque para ele olha e fala, pô, tudo é não. Sim. E aí quando a gente fala isso, não pode dizer não para a criança, não é dizer não, não é diferente de pôr limite, a gente precisa pôr limite. Só que existem várias formas de a gente falar não. E se você perceber, quando você fala não para o teu filho, dispara um gatilho nele. Às vezes ele fica, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. E você vai levando, vai enrolando. Não, às vezes você nem fala não. A hora que você fala não, pum, aí explode. Está só esperando. Então, se você, às vezes, você perceber, a maioria dos bebês, a primeira palavra que eles falam é não. Não, não, porque tanto não que houve, e não é que não pode dizer não, não, sim, tem que pôr limite, tem que dizer o que é sim, o que é não. Só que a criança às vezes acaba confundindo, e às vezes você precisa falar não para uma coisa perigosa. Fala tanto não para mim que deve ser mais um. E então eu vou mexer porque não vai fazer diferença, sabe? Então, assim, existem formas de conduzir para dizer não sem falar a palavra não. Existem formas mais positivas de, tipo, não pode pegar essa caneta. Se você pegar essa caneta aqui, você vai se machucar. Então, vamos brincar com outra coisa. Então, existem N formas, e até, assim, o não, ele te bloqueia muitas coisas, né? Da vida até, né? Tudo, não pode. Vamos comprar um avião. Não, tá louco? Como é que eu vou comprar um avião? Aí, tipo, bloqueia, sabe? Não, pô. E se você, vamos comprar um avião. Que cor que é o avião? E começa a alucinar junto com a criança, sabe? E não bloquear ela das coisas. Então, existem várias formas de falar o não sem dizer não. Direcionando, apontando e usar o não realmente para quando precisa usar, quando uma coisa perigosa, ou não, realmente isso não dá para a gente fazer dessa forma. Então, é mais ou menos por aí. Eu li uma vez, não lembro aonde, nem quem, que eles falaram que existe um estudo, que quando a gente fala o não pode, não vai. O não, ele é absorvido. A criança não... É como se a gente ele escutasse o pode. Pode. Vai. Não pega. Pega. Até a gente também tem isso, né? Tipo, não vou fazer. A gente acaba não escutando o não. A gente fala que o universo ele não entende o não. Então, eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. E, tipo, a gente acaba não escutando esse não porque ele está tão comum de, tipo, não pode fazer, não pode mexer nisso, não pode fazer aquilo. E aí a gente entra num papo de, tipo, a gente não prepara a casa para uma criança. Então a gente fica, não pode tocar nisso, não pode mexer naquilo, não pode isso. Até assim, o nosso segundo filho, que já é o segundo, já é mais livre, sabe? E ele tem liberdade, ele explora a casa para onde quer, para onde vai. Vai lá, mexe na cozinha. Mas é perigoso. A cozinha é perigoso, mas o que realmente é perigoso não está ao alcance dele. Então ele abre a gaveta. Adaptar também. Adaptar, a gente esquece de preparar a casa para uma criança. Porque a criança tem que se adaptar ao ambiente. Não. A gente está colocando ela no ambiente. A gente precisa adaptar para poder receber ela, sabe? E você vê assim, observa o que mais de errado assim você vê nos pais, que você acha que o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele é importante para que a gente se desenvolva para poder ter esse bom relacionamento, né, com os nossos filhos. Eu não digo que é errado, né, porque senão a gente está julgando e acaba querendo julgar, e a gente sabe que a realidade de cada pessoa é diferente. Então, o que eu digo é isso. A gente tem N ferramentas para trabalhar. Pode funcionar com a sua realidade, pode não funcionar, tem que adaptar. Então, assim, o que eu vejo é que, tipo, muitos pais, eles querem se comparar a outros pais, a outras famílias, e aí acabam deixando de, não vou me desenvolver, não vou buscar conhecimento porque, a vida do fulano lá é perfeita. O fulano é porque é educador, o fulano porque é psicólogo. Não, eu também passo os desafios. Os mesmos desafios que você passa com seu filho de 4 anos, eu passei com a Cecília de 4.
e vou passar com o Matias. A diferença tá quais ferramentas eu tenho, quais ferramentas você tem, qual é o ambiente que a gente tem para lidar com isso, sabe? Então, o primeiro passo é a gente se desenvolver, a gente buscar conhecimento e achar que a gente sabe de tudo. Ah, porque quando vem um filho, nasce um pai e nasce uma mãe. Não nasce um pai e nasce uma mãe. A gente tem o instinto de fazer a criança sobreviver, a gente vai manter a criança viva. Isso sim, vem do instinto agora que nasce um pai, nasce uma mãe, é um outro patamar, é uma outra coisa. Então, assim, quando a gente busca conhecimento, quando a gente quer se desenvolver, a gente torna muito mais tranquilo, muito mais funcional o ambiente. Então, porque eu aprendi assim e vou fazer assim. Então, tá, continue. Agora, se você quer arrumar formas eficientes, se você se preocupa com o futuro do seu filho, se desenvolva. Porque se desenvolvendo, você vai conseguir atingir as coisas. Que foi onde eu comecei a buscar, vou resolver o problema da minha filha ali com 12 meses. Na verdade, o problema era eu. Eu que tinha que ter o conhecimento para poder transferir para ela. E é diferente a gente transferir conhecimento e a gente ser o conhecimento. A gente ser o exemplo de como ser. Como a gente falou, não adianta eu querer que a criança se controle se eu, 10 minutos atrás, estava xingando ali no trânsito e não estava me controlando, sabe? Então, tem várias formas de a gente entender, se eu quero que meu filho seja assim, eu primeiro preciso ser. Eu sempre falo, né? Eu falo, toda e qualquer criança, filho, ele não vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. Ele vai ser aquilo que a gente é. Sim. Então, se eu sou explosivo, não adianta falar, filho, calma. Não olha pra minha cara Ele e falar, você tá me pedindo para ter calma berrando. Como assim? Exatamente. Não tem coerência, isso. né? E a gente só aprende isso, porque eu até nos treinamentos eu falo dos pais, né? Quem é que acha que quando a gente está com raiva é um espírito que toma conta e a gente perde o controle? Muita gente acha que, fui absolvida aqui e perde o controle. O acesso de raiva é uma frequência que a gente está, é um sentimento que a gente está e a gente consegue controlar. E eu achava que não também. Eu tinha vários exemplos, vários modelos e achava que a raiva a gente não consegue controlar e a gente consegue. E a gente tem que aprender a ter esse conhecimento, ter essas informações. Hoje está cheio de informação. Só não entende quem não quer, só não aprende quem não quer. Né? E Marcos, qual o significado de ser pai hoje para você? É uma resposta assim bem difícil, né? Eu sempre falava que eu estava educando a Cecília para ser melhor, né? Para o mundo melhor, né? E na verdade eu preciso educar ela para ela ser uma pessoa para o mundo melhor, né? Então o nosso papel assim de ser pai é buscar informações para que a gente possa educar e criar para ser um ser humano melhor, para ser um ser humano que ajude outras pessoas, que possa contribuir para a sociedade, né? Claro, a gente vê que é um desafio, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor quando eu tive esse despertar de ser um pai melhor, de ser e assim, quando eu digo que eu me despertei para ser um pai melhor, não que eu não era um pai bom, não que eu não estava presente, mas quando eu comecei a buscar conhecimento, buscar desenvolvimento, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Como marido, como pessoa na rua, como pai, como homem, sabe? Como ser humano. Como ser humano. Para contribuir para um mundo melhor. Para contribuir para um mundo melhor, sabe? A gente começa a pensar, a pessoa que está te atendendo está de mau humor. Eu não tenho nada a ver com o mau humor dela e nem ela tem a ver com o meu. Mas se eu for simpático com ela, eu posso mudar o dia dela. E às vezes eu, não falou comigo, eu também não falo. Não me deu oi, eu também, sabe? E a gente começa a perceber que a gente pode mudar muitas coisas estando presente e percebendo, por que o fulano está assim hoje, sabe? Eu vou lá perguntar se ele quer uma água, vou perguntar se ele quer trocar uma ideia. A gente começa a ser uma pessoa melhor através do desenvolvimento. Sabe? Marcos, me conta onde te encontrar, como funciona os seus atendimentos, o seu treinamento. Eu estou lá no Instagram, @faculdade do papai ou faculdadedopapai.com, e a gente tem os treinamentos para birras. Eu estou até lançando um e-book agora que são 30 birras, 60 soluções. Então, eu aí nos últimos anos eu reuni todas as birras que os pais me mandam. Tem 2 soluções para cada birra. Tem 2 soluções para cada birra, práticas, ou faz isso ou faz isso. Claro que adaptando a sua realidade, né? Então, assim, eu juntei 30 das mais enviadas, compilei todas elas durante os anos, essa aqui apareceu 10 vezes, essa aqui então é
Essa aqui apareceu 20 vezes. Então, eu juntei elas, estou colocando lá no e-book, estou dando 2 soluções para cada, para ajudar os pais, porque assim, a gente precisa se preparar, que uma hora ou outra vai acontecer. E aí o que acontece? Quando acontecer eu vou buscar e falo, não, aí não adianta, tem que saber como fazer na hora de agir. Né? Então eu estou lá no Instagram, ou faculdadepapai.com, e consegue me achar lá, manda mensagem, manda as dúvidas, que eu estou sempre auxiliando lá. Para a gente encerrar, finaliza ou com uma mensagem, com uma dica de ouro, uma frase para as pessoas que estão assistindo. Os pais hoje eles têm a oportunidade de tornar o mundo melhor através dos filhos, né? Então acredito que hoje é uma grande oportunidade de a gente fazer um mundo melhor amanhã. Como? Ensinando aos filhos os princípios, ensinando aos nossos filhos que não existe jeitinho brasileiro, que não dá de passar por cima do outro, que a gente magoa o outro fazendo isso, a gente sabe, então assim, a gente ensinar hoje para as crianças o que a gente quer lá no futuro, o que a gente gostaria que tivesse acontecendo agora. Então, essa empatia, essa forma de lidar. E não, porque vou gritar e resolve. Resolve ali na hora, mas depois a gente vai querer conduzir, contornar a situação e não vai conseguir porque já vem de uma forma muito, não errada, mas já vem conturbada, trazendo todo esse caos, né? Eu acho que porque a demora, às vezes a gente não tem esse nível de consciência, né? Sim, a gente acha sim. que é aquilo. O que o meu avô foi para o meu pai, é o que ele é para mim hoje, é o que eu vou ser para o meu filho. Então, esse start, esse despertar, esse desenvolvimento pessoal, quando ele acontece, ele é realmente não tem como desver. Quando a gente entende que, tipo, se eu bater na criança, porque fizeram isso a vida inteira, não tinha informação. O estudo neurológico é recente, de, 10 anos, de que tem traumas, tem isso, tem aquilo, tem... porque eu apanhei e não tenho trauma, será? Ou é um bloqueio seu que está te impedindo várias coisas? Então, a gente precisa ter esse despertar, essa consciência de que, dá para a gente fazer de uma forma melhor, de uma forma mais fácil. Então, a gente precisa buscar primeiro em nós para depois querer que o outro faça, né? E realmente é isso, é a gente entender que não existe uma fórmula mágica, Não existe. Não existe um livro com uma receita. Não existe um manual de filhos, existem ferramentas que vai nos auxiliar. E as ferramentas têm que ser adaptadas à sua realidade, às condições que você tem, da forma que você tem. Porque meu filho chega 6 horas da escola, não tem como ele dormir às 7. Então você tem que adaptar. Porque quando eu falo que meus filhos estão dormindo 7 horas da noite, todo mundo acha uma loucura. É uma adaptação, é um processo. Eles precisam dormir esse horário. Eu já entendi o motivo, eu já sei o porquê, para o desenvolvimento. Então, mas é impossível. Então, organiza o dia, faz ele dormir às 8, não às 7, mas às 8. Sabe? Então, assim, a gente precisa adaptar a nossa realidade e as ferramentas que a gente consegue usar. E a internet tem bastante aí, né? E você tem também um acompanhamento que é de 6 semanas ou Isso, 6 meses? eu tenho um acompanhamento de 6 semanas para as birras, né? Então, assim, a gente faz uma primeira conversa, eu tento entender qual é o contexto da rotina, quais são as birras mais frequentes, e aí a gente monta um plano para, durante essas 6 semanas, reduzir esses maus comportamentos. A maioria é excesso de açúcar e tela. São os maiores fatores, assim, de mau comportamento. Sabe que eu fui numa psicopedagoga, e aí eu fiz ela ficou ali um tempo observando o João, porque tudo, porque ele é muito agitado, porque ele é isso, porque não, né? Falei, tá bom, então, vou levar. Pra mim, o meu filho é normal, ele é criança. A criança agitada, a criança barulhenta, a criança briga. Ele gosta de explorar. Sim. Ele gosta, porque eu não sou a favor de dar tela pra criança. Uhum. Então, se não... Ou eu preciso estar disponível para ele para fazer alguma coisa com ele interessante, ou ele vai explorar, fazer alguma coisa que geralmente não pode, né? Sim. Então, daí fui e tal, mas primeiro eu tive uma meia hora de conversa comigo, meia hora de conversa com o meu marido, aí depois ficou ali 1 hora e pouco observando ele, aí no final a psicóloga assim, gente, o filho de vocês é maravilhoso. O problema está nos pais, tá? Mas é que
Não vou Eu dizer falei, 90, não vou dizer 99, mas 90% Mas é os pais que é. não estão sabendo lidar com a situação. Ah, porque meu filho foi diagnosticado isso com aquilo, e aí cria um monte de rótulo na criança, e na verdade às Que vezes não é falta de existe. presença, é excesso de açúcar, excesso de tela, falta de uma rotina, de fazer um ambiente funcional, que aí a criança vai conseguir ser criança, porque a criança ela é barulhenta, ela é explosiva, ela vai brincar, ela vai coisa, mas se a gente conduz um ambiente para proporcionar para ela um melhor ambiente, vai funcionar e vai diminuir as crises de birra, os caos, tudo isso tendo uma rotina e adequando à realidade. Meu Deus, gente, tem muita coisa. Dá Dá pra para gente ficar ficar horas, aqui né? muito tempo falando sobre isso, né? Mas a gente já está finalizando o nosso episódio. Eu queria mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. Eu acredito que, assim como me esclareceu muito, as pessoas que estão nos assistindo e que ainda vai nos assistir também vai ser de grande valia, né? Ter esse, principalmente entender que não é, a gente não muda a criança, a gente precisa primeiro mudar nós mesmos para que daí sim seja um novo ciclo, né? Para que Exatamente. não é porque eu recebi isso que é negativo que eu vou passar isso para o meu filho, né? A gente não tem- consegue controlar a criança, mas a gente consegue controlar a gente. E se a gente consegue controlar a gente vai conseguir dominar a situação. E dominar é orientar, dar limite, ou deixar, tipo, pô, eu sei que não tem nada de perigoso ali, então deixa explorar, deixa brincar, deixa ser criança. Opa, não, tem perigo ali, então eu vou limitar, eu vou orientar, e não sair gritando. Então eu tenho controle sobre as minhas ações, eu não tenho controle sobre as ações da criança. Mas se eu tenho controle sobre as minhas ações, eu consigo orientar da melhor forma, sem criar um caos maior ainda. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, procure o Marcos, eu acho que, né, eu já vou sair daqui e já marcar o meu. Preciso. E tomem consciência de que realmente a gente precisa mudar primeiro para sermos pessoas melhores, para que a gente possa, né, colocar aí na sociedade os nossos filhos para um mundo melhor, né? Para que assim, nesse conjunto, a gente possa realmente viver mais em harmonia, ter consciência que o desenvolvimento pessoal ele é importante e ele precisa partir de nós. Então, muito, muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. Compartilhe esse episódio com alguém que você sinta que precisa, né, dessa ajuda, dessas palavras, de tantas dicas que a gente teve aqui hoje. E finalizo agradecendo aí os nossos patrocinadores, né? Agradeço a Aguiar Sul, distribuidora de produtos para piscina. Agradeço também ao grupo JBA e a Aquamax Piscinas. Desejo a todos vocês aí uma boa noite e até a próxima com um episódio inédito do Novo Ciclo Podcast. Muito obrigada. Que lindo. Passa muito rapidinho, Passa né? voando, né? Se deixar, ficar horas aqui.